Meu nome é Joana, uma artista de 28 anos de São Paulo. Crescendo, a família significava tudo para mim, especialmente meu relacionamento com meu irmão André. Enquanto ele corria atrás de diplomas e sucesso corporativo, eu seguia minha paixão pela arte, apesar da desaprovação da minha família. Eu nunca imaginei que, na grande celebração de sua promoção, meu próprio irmão me usaria como a piada da família. Mas aquela noite mudou tudo entre nós para sempre. Antes de contar como minha família me destruiu e como eu me reconstruí, me diga de onde você está assistindo nos comentários e se inscreva se você já se sentiu subestimado pelas pessoas que mais deveriam te apoiar. Eu cresci em uma casa onde o sucesso acadêmico não era apenas incentivado, era esperado. Meu pai, Tomás, construiu sua reputação como um dos principais cirurgiões cardiotorácicos de São Paulo. Toda conversa no jantar incluía histórias de seu mais recente procedimento que salvou uma vida ou avanço em pesquisa. Minha mãe, Diana, ocupava um cargo efetivo no departamento de letras de uma universidade de prestígio, publicando regularmente em revistas acadêmicas e recebendo prêmios por sua crítica literária. As fotos do casamento deles mostravam 2 pessoas com 3 diplomas de pós-graduação entre eles, posando orgulhosamente em trajes acadêmicos. E havia André, meu irmão, 3 anos mais velho que eu. Ele era a personificação de tudo que meus pais valorizavam. Ele trazia para casa boletins perfeitos, vencia competições de ciências, capitaneava a equipe de debate e, finalmente, se formou como o primeiro da turma. Suas cartas de aceitação para a faculdade vieram das melhores universidades públicas do país, gerando semanas de deliberação sobre qual caminho prestigioso ele deveria escolher. Ele decidiu pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da USP, fazendo nossos pais sorrirem com tanto orgulho que às vezes eu me perguntava se seus rostos poderiam rachar. Eu amava André profundamente enquanto crescíamos. Antes que os estudos o consumissem, construíamos fortes de cobertor, criávamos jogos elaborados no quintal e compartilhávamos segredos sussurrados depois da hora de dormir. Ele me protegia dos valentões do pátio da escola e me ensinou a andar de bicicleta. Por anos, ele foi meu herói, meu confidente, meu amigo. Mas algo mudou durante seus anos de ensino médio. Suas conquistas criaram uma distância entre nós que se alargava a cada cerimônia de premiação e quadro de honra. Enquanto isso, eu lutei com a educação tradicional desde o início. Minha professora da 2ª série chamou meus pais porque eu continuava fazendo desenhos elaborados em vez de completar as folhas de exercícios de matemática. No ensino fundamental, meus boletins consistentemente notavam que eu era brilhante, mas desfocada, criativa, mas distraída. O ensino médio se tornou um exercício de resistência. Embora eu pudesse escrever redações convincentes em português e criar projetos impressionantes para a aula de artes, as provas e vestibulares eram meu nêmesis. Os números dançavam diante dos meus olhos durante as provas. Datas históricas se recusavam a ficar na minha memória e fórmulas científicas pareciam uma língua estrangeira. Meus talentos artísticos floresceram nesse mesmo período. Ganhei concursos de arte regionais, tive trabalhos exibidos em galerias de jovens e recebi elogios de artistas profissionais que avaliaram meu portfólio. Mas em nossa mesa de jantar, essas conquistas eram reconhecidas com acenos rápidos, antes que a conversa voltasse para o último triunfo acadêmico de André ou para os sucessos profissionais de meus pais. Quando a época de inscrição para a faculdade chegou durante meu último ano do ensino médio, o inevitável conflito familiar eclodiu. Eu queria cursar uma faculdade de belas artes. Meus pais insistiram em uma universidade tradicional de 4 anos, talvez com uma especialização em artes se eu mantivesse notas perfeitas. As discussões se acaloraram, com meu pai declarando que não desperdiçaria dinheiro em um diploma de pintura a dedo. Eu respondi que não desperdiçaria anos estudando matérias que nunca serviriam para o meu futuro. Minha mãe tentou fazer o papel de mediadora, mas acabou ficando do lado do meu pai. André, em casa em seu primeiro ano na USP, me chamou de lado durante uma discussão particularmente amarga. Pensei que ele poderia oferecer apoio ou pelo menos compreensão. Em vez disso, ele me aconselhou a apenas obter o diploma para fazer todo mundo feliz. Foi a primeira vez que percebi que ele não via minha arte como um caminho legítimo.
Para ele era apenas teimosia, não paixão. Tomei minha decisão após a formatura. Enquanto meus colegas de classe iam para repúblicas e semanas de calouros, eu consegui um emprego em uma cafeteria local. Aluguei um minúsculo apartamento com 2 colegas de quarto e me matriculei em aulas noturnas em um centro de artes comunitário. Meus pais previram que eu voltaria rastejando em 6 meses, implorando pela mensalidade da faculdade. André apostou que seriam 3 meses. Os primeiros anos foram, admitidamente, difíceis. Tive vários empregos em serviços, pegava qualquer trabalho de design que conseguia encontrar e construía meu portfólio peça por peça. Eu desenhava logotipos para empresas locais, criava convites de casamento e ilustrava histórias infantis para autores independentes. Eu sobrevivi à base de miojo e determinação. Durante as reuniões de família, que se tornaram cada vez mais infrequentes, eu suportava perguntas sobre quando eu conseguiria um emprego de verdade ou voltaria a estudar. Minhas respostas sobre construir meu negócio freelance eram recebidas com olhares céticos e mudanças de assunto. 10 anos se passaram assim. André se formou na USP com honras, trabalhou como assessor de um juiz federal e conseguiu um emprego na Souza, Martins & Advogados Associados, um dos escritórios de advocacia corporativa mais prestigiados de São Paulo. Enquanto isso, estabeleci uma reputação crescente em design gráfico, construindo lentamente uma base de clientes que me permitiu largar meus empregos em serviços e focar inteiramente no trabalho criativo. Consegui meu próprio apartamento, construí um site profissional e até contratei um assistente para cuidar das tarefas administrativas. Meus designs ganharam prêmios em publicações do setor e comecei a receber consultas de empresas maiores. Não que minha família notasse. Nas reuniões de feriado, meus pais ainda apresentavam André como seu filho, o advogado, enquanto eu permanecia sua filha com o hobby. Quando eu compartilhava notícias sobre conseguir um cliente importante ou receber reconhecimento da indústria, a resposta era invariavelmente um desinteresse educado, seguido por uma mudança de assunto para a última vitória de André no tribunal. Quando o convite para a festa de promoção de André chegou, senti a mistura familiar de obrigação familiar e pavor pessoal. Após 5 anos na Souza, Martins & Advogados, ele estava se tornando sócio, o mais jovem na história do escritório. Minha mãe ligou para garantir que eu iria, acrescentando que eu deveria vestir algo apropriado, não minhas roupas artísticas de sempre. A alfinetada sutil doeu, mas concordei em ir. Apesar de tudo, eu me apegava à esperança de que um dia meu sucesso seria registrado por eles, que eles eventualmente veriam meu caminho como válido e valioso por si só. Eu nunca imaginei que a festa se tornaria o ponto de ruptura, a noite que cortaria meus laços familiares e me forçaria a redefinir completamente meu senso de autoestima. O convite especificava traje de gala, então investi em um vestido que eu realmente não podia pagar. Escolhi um vestido azul noite elegante, com um brilho sutil que capturava a luz quando eu me movia. Era elegante sem ser chamativo, o tipo de vestido que dizia que eu pertencia a ambientes profissionais de alto nível. Gastei 1.500. Eu deveria ter economizado para um novo software de design e mais 500 em sapatos que não envergonhassem minha mãe, consciente da moda. Marquei um horário em um salão para um penteado profissional, algo que normalmente nunca consideraria necessário. Na semana anterior à festa, me fechei em meu estúdio e criei uma peça personalizada para André. Apesar de nosso relacionamento complicado, eu queria dar a ele algo significativo. Eu desenhei uma silhueta estilizada de São Paulo com referências sutis a marcos de nossa infância incorporados aos edifícios. No canto, quase escondidas, incluí 2 pequenas figuras que se assemelhavam a nós quando crianças. A peça levou 16 horas para ser concluída, e eu a emoldurei profissionalmente com um passe-partout personalizado e vidro de qualidade de museu. Era o tipo de presente que demonstrava tanto minhas habilidades profissionais quanto nossa conexão pessoal. Eu esperava que isso o fizesse ver o valor no meu caminho escolhido. Na manhã da festa, ensaiei respostas para as perguntas inevitáveis sobre minha carreira. Preparei descrições concisas dos meus projetos recentes, memorizei nomes de clientes impressionantes e pratiquei explicar o crescimento do meu negócio em termos que pessoas de negócios apreciariam. Lembrei a mim mesma que minha renda anual agora correspondia ao que muitos recém-formados ganhavam.
que eu era dona do meu trabalho em vez de alugar meu tempo, que eu havia construído algo do nada através de talento e perseverança. De pé diante do meu espelho, pratiquei sorrir em meio a comentários desconfortáveis. Estou indo bem, obrigada. Os negócios têm sido excelentes neste trimestre. Acabei de assinar um contrato com uma rede de varejo nacional. Sim, sou totalmente autônoma. Não me arrependo de não ter feito faculdade. O mercado freelance para designers é, na verdade, bastante robusto. Peguei um Uber para o local, um hotel histórico no centro de São Paulo, conhecido por sediar eventos políticos e casamentos da alta sociedade. O motorista perguntou se eu estava indo a um evento especial e senti uma onda de orgulho ao explicar que meu irmão estava se tornando sócio em seu escritório de advocacia. Por aquela breve viagem, eu me aqueci na glória refletida e na conexão familiar, sem saber como a noite realmente se desenrolaria. O lobby do hotel brilhava com pisos de mármore e lustres de cristal. Seguindo as placas para o evento da Souza, Martins em Advogados, aproximei-me do salão de festas com ansiedade crescente. Do lado de fora das portas estavam meus pais, já conversando com pessoas que presumi serem colegas de André. Minha mãe usava um vestido de grife que reconheci das vitrines de lojas de luxo, enquanto o smoking do meu pai parecia feito sob medida. Eles formavam um casal impressionante, ainda bonitos e distintos em seus 60 e poucos anos. Eu os chamei, acenando enquanto me aproximava. Meu pai acenou com a cabeça em reconhecimento, mas continuou sua conversa sem pausa. Minha mãe se virou, me avaliando rapidamente antes de me dar um beijo na bochecha que nunca chegou a pousar de verdade. Você está atrasada, ela sussurrou, alisando meu cabelo já liso. Nós dissemos 18h30 para as fotografias. O convite dizia 19 is. Respondi, mostrando a ela o cartão que eu havia trazido na minha bolsa. A família foi instruída a chegar mais cedo, disse ela com uma leve carranca. André mencionou isso especificamente para nós. Ele não te ligou? Não ligou, eu disse, embora soubesse que não foi um descuido. André há muito tempo parara de me incluir na coordenação familiar. Bem, você está aqui agora, disse minha mãe, já se virando de volta para o grupo com quem estava falando. Encontre seu cartão de lugar lá dentro. Acredito que você esteja na mesa 11. Meu pai terminou sua conversa tempo suficiente para me dar um breve abraço de um braço só. Bom te ver, Juliana, disse ele, usando meu nome completo como sempre fazia. É Joana, pai. Corrigi automaticamente, embora ele estivesse cometendo o mesmo erro há 28 anos. Certo. Ele acenou distraidamente antes de avistar alguém do outro lado da sala. Você vai ter que me desculpar. Aquele é o desembargador Williams. Eu deveria dizer olá. Fiquei sozinha por um momento antes de entrar no salão de festas. Mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco cercavam uma pequena pista de dança. Cada centro de mesa com rosas brancas e réplicas em miniatura de livros de direito. Um quarteto de cordas tocava suavemente no canto. Garçons de smoking circulavam com champanhe e canapés. Avistei André imediatamente. Alto e de ombros largos como nosso pai, ele estava no centro de um círculo de admiradores. Seu smoking caía perfeitamente. Seu cabelo estava impecavelmente penteado. Seus gestos confiantes enquanto contava uma história que fazia sua plateia rir com apreço. O sucesso parecia natural nele, como se tivesse nascido para este momento. Hesitei, segurando minha sacola de presente, sem saber se deveria me aproximar. André resolveu meu dilema ao olhar para cima e me notar. Ele disse algo ao seu grupo antes de se afastar e caminhar em minha direção. Joana, você conseguiu, disse ele, beijando minha bochecha. Seu perfume era caro, seu sorriso ensaiado. Parabéns pela promoção, eu disse sinceramente. Isso é uma grande celebração. Tradição do escritório, ele respondeu com um aceno casual. Todo novo sócio recebe o tratamento completo. A maioria dos convidados são colegas e clientes, mas eu insisti na família também. Embora eu veja que você perdeu as fotos. Eu não fui avisada sobre elas, eu disse, mas consegui manter meu tom leve. Eu trouxe algo para você. Eu estendi a sacola de presente. André a pegou com um obrigado distraído, colocando-a imediatamente em uma mesa próxima, sem olhar para dentro. Vou ver mais tarde. Venha conhecer algumas pessoas. Ele me levou a um grupo de profissionais impecavelmente vestidos que me olhavam com curiosidade educada. Esta é minha irmã, anunciou André,
sem oferecer meu nome ou profissão. Uma mulher estendeu a mão. Sou Stephanie Moraes, chefe de litígios corporativos. Em qual escritório você trabalha? Antes que eu pudesse responder, André riu. Ah, Joana não é advogada. Ela é artista, ela faz desenhos. Na verdade, sou designer gráfica, esclareci. Eu tenho meu próprio estúdio, especializado em branding e ilustração comercial. Que interessante, disse Stephanie, no tom que as pessoas usam quando acham algo qualquer coisa menos interessante. E onde você estudou? Sou autodidata, respondi, mantendo a voz firme. Venho construindo meu negócio há 10 anos. André interveio. Joana decidiu que a faculdade não era para ela. Ele fez aspas no ar ao redor da palavra decidiu, provocando sorrisos de cumplicidade de seus colegas. Com licença, eu disse, fingindo avistar alguém do outro lado da sala. Preciso dizer olá a alguém. Recuei para o bar, onde pedi uma taça de vinho branco e respirei fundo para me acalmar. A noite mal havia começado e eu já me sentia diminuída. Lembrei a mim mesma que não tinha nada a provar para aquelas pessoas. Meu trabalho falava por si. Meus clientes valorizavam meu talento. Minha conta bancária validava minhas escolhas. Mas, à medida que a noite avançava, os pequenos cortes continuaram a se acumular. Durante o jantar, fui colocada em uma mesa longe da festa principal com parentes distantes e alguns funcionários administrativos. Quando a conversa se voltou para carreiras, o interesse em meu trabalho evaporou no momento em que mencionei minha falta de educação formal. Durante a socialização antes da sobremesa, minha mãe me apresentou a seus colegas da universidade como sua filha, que sempre foi criativa. Seu tom sugeria que a criatividade era uma característica encantadora, mas inútil. Ouvi meu pai contando a seus amigos médicos sobre as conquistas acadêmicas de André, detalhando cada honra, desde a frequência perfeita no jardim de infância até a revisão da lei na faculdade de Direito. Quando alguém perguntou educadamente sobre mim, ele respondeu que eu estava encontrando meu caminho, ainda descobrindo as coisas. Eu tinha 28 anos com um negócio estabelecido. No entanto, aos olhos dele, eu permanecia eternamente inacabada, permanentemente em andamento. Enquanto a sobremesa estava sendo servida, o sócio-diretor do escritório subiu ao pequeno palco e bateu em um microfone. Senhoras e senhores, anunciou ele, é hora de celebrar nosso mais novo sócio, André Harrison. Aplausos encheram a sala enquanto André se dirigia ao palco. Ele parecia perfeitamente à vontade, nascido para os holofotes. Eu aplaudi junto com todos os outros, ainda esperando que em algum lugar em seu discurso ele pudesse reconhecer que o sucesso vem em diferentes formas. Observei com crescente antecipação o momento se aproximar em que meu irmão reconheceria publicamente nossa família. Eu não poderia ter imaginado o quão errada eu estava prestes a estar. O salão de festas do Hotel Palácio Tangará representava tudo o que minha família valorizava: luxo, tradição e exclusividade. Lustres de cristal lançavam luz sobre toalhas de mesa brancas engomadas e talheres polidos. O escritório não poupou despesas para a celebração de seu sócio mais jovem. Arranjos de flores frescas adornavam todas as superfícies, seu perfume misturando-se com colônias caras e o aroma de comida gourmet. Tudo no ambiente reforçava que aquele era um lugar para pessoas que seguiram as regras e subiram as escadas certas. Bebi meu vinho e observei a dinâmica social se desenrolando ao meu redor. A hierarquia era clara, desde os sócios seniores comandando a atenção nas mesas centrais até os associados juniores rindo um pouco alto demais das piadas de seus superiores. Membros da família de outros advogados se cumprimentavam com a familiaridade fácil de pessoas que participaram de muitas dessas funções juntas ao longo dos anos. Eu não reconheci nenhum deles. Um cavalheiro mais velho se aproximou do meu canto isolado. Ele se apresentou como Haroldo Peterson, o sócio fundador, agora semi-aposentado. O Sr. Peterson tinha olhos gentis que se enrugavam nos cantos. Você deve ser a irmã de André, disse ele, estendendo a mão. Você se parece com ele ao redor dos olhos. Sou sim, confirmei, Joanna Harrison. André fala muito bem de seus talentos criativos, disse ele, surpreendendo-me completamente. Minha neta está interessada em arte. Você tem algum conselho para jovens que buscam áreas criativas?
Por um momento senti-me visível. Compartilhei com entusiasmo pensamentos sobre a construção de portfólios, encontrar mentores e desenvolver habilidades de negócios juntamente com as artísticas. O Sr. Peterson ouviu atentamente, fazendo perguntas ponderadas. Nossa conversa foi interrompida quando minha mãe apareceu, passando o braço pelo do Sr. Peterson. Haroldo, vejo que você conheceu a Joana, disse ela. Espero que ela não o tenha aborrecido com seus projetinhos. De forma alguma, respondeu ele. Estávamos tendo uma discussão fascinante sobre empreendedorismo criativo. Minha mãe riu como se ele tivesse dito algo divertido em vez de factual. Bem, há alguém que você simplesmente precisa conhecer, disse ela, já o afastando. O reitor da universidade está aqui e... Ele tem perguntado sobre o seu fundo de bolsas de estudo. O Sr. Peterson se deixou levar, mas se virou para me dar um sorriso simpático. Foi um prazer conhecê-la, Joana. Continue o bom trabalho. Aquela breve interação positiva apenas destacou o quão desconfortável o resto da noite havia sido. Tentei entrar em uma conversa entre meu pai e vários médicos, apenas para ele colocar a mão no meu ombro e me afastar com um sussurro. Esta é uma discussão sobre política hospitalar, Juliana. Você não entenderia o contexto. Quando tentei conversar com um grupo de advogados mais jovens, eles se tornaram estranhamente formais assim que perceberam que eu não era da área jurídica. Seus olhos percorriam a sala em busca de oportunidades de networking mais vantajosas. Até a equipe de garçons parecia sentir meu status de forasteira, passando por mim repetidamente antes que eu pudesse pegar um aperitivo de suas bandejas. Por volta das 21 horas, a apresentação dos presentes começou. Sócios e colegas presentearam André com lembranças caras de sua estima. Abotoaduras com monograma, uísque raro, livros de direito antigos. Cada presente foi recebido com a devida apreciação e comentários espirituosos do meu irmão, que claramente havia praticado sua rotina de recebedor gracioso. Quando os presentes formais terminaram, minha mãe me cutucou. Você disse que trouxe algo. Eu assenti e peguei meu pacote cuidadosamente embrulhado da mesa de presentes, onde ele estava intocado. Quando me aproximei de André, ele estava em uma conversa profunda com o sócio-diretor. Fiquei desajeitadamente esperando para ser notada. Com licença, finalmente disse, depois de quase um minuto sendo ignorada. André se virou com impaciência mal disfarçada. Sim, eu queria te dar isso, eu disse, oferecendo o pacote. Eu fiz para uma sua promoção. Ele pegou com um obrigado distraído e rasgou o embrulho descuidadamente. Nada como a apreciação cuidadosa que ele havia demonstrado pelos outros presentes. A moldura personalizada brilhou quando ele ergueu a obra de arte com uma expressão confusa. É a silhueta de São Paulo, expliquei, com lugares da nossa infância escondidos nos detalhes. Veja, ali está o parque onde costumávamos brincar e a sorveteria na esquina, e aquelas duas pequenas figuras ali são... Legal, ele interrompeu, claramente desinteressado nos toques pessoais que levei horas para incorporar. Ele colocou a obra de arte no chão, encostada na parede, sem nem mesmo terminar de examiná-la. Não é muito o meu estilo, mas obrigado pela consideração. Minha mãe apareceu ao lado dele e olhou para a peça. Ah, outro de seus desenhos, disse ela, como se eu tivesse lhe presenteado com um rabisco de giz de cera, em vez de uma peça profissional que valia centenas de reais. Que fofo, querida! Ela o pegou e apertou os olhos para ele. Isso deveria ser São Paulo? As proporções parecem erradas. É estilizado, mãe, expliquei, tentando esconder a decepção da minha voz. Não é para ser fotorrealista. Bem, é a intenção que... Conta, disse ela, colocando-o de volta no lugar e ajeitando a gravata já perfeita de André. As fotos de mais cedo ficaram lindas. O fotógrafo disse que nunca viu uma família tão fotogênica. A implicação de que as fotos da família estavam completas sem mim não passou despercebida por ninguém. Com o jantar terminando e o programa formal se aproximando, me vi cada vez mais isolada. Eu olhava o relógio repetidamente, calculando o quão cedo eu poderia sair sem causar comentários. A resposta, infelizmente, não era antes do discurso de André, e pelo menos da primeira dança. Fui ao banheiro feminino por um momento de paz. Lá dentro, encontrei duas jovens que reconheci como associadas do escritório da mesa de André. Elas estavam retocando a maquiagem e não me notaram entrar em uma cabine.
Você acredita na irmã dele? A primeira disse. Ela parece tão deslocada. Eu sei, a segunda concordou. André me disse que ela é uma espécie de artista faminta que se recusou a ir para a faculdade. Os pais dela ainda a sustentam financeiramente. Eu congelei. O sangue subiu ao meu rosto. A acusação era completamente falsa. Eu não pegava dinheiro dos meus pais desde os 20 anos, nem mesmo quando tive pneumonia e não pude trabalhar por 6 semanas. Eu comi miojo e esgotei minhas economias em vez de pedir ajuda. Que decepção comparada a ele, a primeira mulher continuou. Ele disse que eles continuam convidando-a para eventos familiares por obrigação, mas ela realmente não se encaixa no círculo social deles. Devo ter feito algum som, porque as duas mulheres de repente ficaram em silêncio. Esperei até que elas saíssem antes de emergir, com as mãos tremendo enquanto as lavava na pia. Meu reflexo mostrava bochechas coradas e olhos excessivamente brilhantes. Respirei fundo várias vezes, determinada a não deixá-los me ver afetada. Voltando ao salão de festas, encontrei as luzes diminuídas e a atenção focada no pequeno palco, onde o sócio-diretor estava apresentando André. Meu pai me viu da mesa da frente e franziu a testa, gesticulando para o relógio. Deslizei para um assento vazio no fundo, sem vontade de causar uma cena caminhando até a mesa da família. Agora, enquanto André pegava o microfone e começava seu discurso, tentei me concentrar em respirar uniformemente e manter a compostura. Eu ainda acreditava, apesar de tudo, que quando ele agradecesse o apoio de sua família, ele me incluiria com alguma pequena menção gentil. Talvez uma piada sobre sua irmã artista que seguia um caminho diferente, mas ainda o apoiava. Talvez até um agradecimento por comparecer, apesar de nossas diferenças. Eu não poderia estar mais errada. E o momento que provou isso estava se aproximando rapidamente. André estava no pequeno palco, comandando a atenção de cada pessoa na sala. O holofote enfatizava sua postura perfeita, seu sorriso confiante, seu smoking sob medida. Ele começou agradecendo aos sócios do escritório por sua mentoria, fazendo elogios cuidadosamente elaborados a cada advogado sênior pelo nome. A multidão assentia com apreço enquanto ele reconhecia sua sabedoria e orientação. Ele falou sobre seu compromisso com os valores do escritório e sua visão para contribuir com seu prestigioso legado. Comecei a relaxar um pouco. Talvez o discurso permanecesse puramente profissional, poupando-me de quaisquer referências familiares. Isso seria melhor do que uma menção negativa. Eu poderia sair durante os aplausos e enviar minhas felicitações por mensagem mais tarde, da segurança do meu apartamento. Mas então André mudou de assunto. Agora para os agradecimentos pessoais, disse ele, sua voz se aquecendo. Eu não estaria aqui esta noite sem o apoio inabalável da minha família. O holofote se alargou para incluir meus pais em sua mesa na primeira fila. Eles sorriam de orgulho, minha mãe enxugando os olhos com um lenço com monograma. Meu pai, Dr. Thomas Harrison, continuou André, me ensinou o valor da precisão, da excelência e da dedicação. Minha mãe, a professora Diana Harrison, incutiu em mim o amor pela linguagem e pela comunicação persuasiva. Juntos, eles me mostraram que com disciplina e foco, qualquer objetivo é alcançável. Meus pais se levantaram para receber uma salva de palmas. Meu pai colocou a mão sobre o coração em um gesto de apreciação. Minha mãe mandou um beijo discreto para André. Eu aplaudi junto com todos os outros, sentindo a pontada familiar de exclusão, mas nada que eu não tivesse experimentado antes. Talvez ele parasse por aí. Talvez os agradecimentos à família estivessem completos. André ergueu sua taça de champanhe. Gostaria que todos levantassem uma taça para as pessoas que me moldaram no homem que sou hoje. A sala obedeceu, as taças se erguendo em uníssono. Aos meus mentores, meus pais e meus amigos, disse André. E claro, seus olhos percorreram a sala até me encontrarem em meu canto no fundo. Um sorriso se espalhou por seu rosto que me deu um arrepio na espinha. Não era seu sorriso genuíno, mas aquele que eu via quando ele estava prestes a vencer uma discussão às custas de outra pessoa. E claro, continuou André, gesticulando em minha direção com sua taça, a minha irmã, Joana, que se juntou a nós esta noite. O holofote girou descontroladamente até me localizar, seu brilho me cegando temporariamente após a penumbra do meu canto. Senti todos os olhos na sala se voltarem para me examinar, conseguindo um pequeno sorriso e um leve aceno de cabeça, esperando que este momento passasse rapidamente.
André riu no microfone. Para aqueles que não a conhecem, esta é minha irmã. Sem diploma, sem futuro, apenas vive às custas da família. Ela é nosso conto de advertência sobre o que acontece quando você não se esforça. A sala explodiu em gargalhadas. Meus pais, em vez de me defenderem, se juntaram. Meu pai balançou a cabeça em falsa desaprovação, enquanto minha mãe cobria o sorriso com a mão, ambos claramente confortáveis comigo como a piada da família. O holofote permaneceu fixo em mim, expondo cada microexpressão que cruzava meu rosto. Senti o calor inundar minhas bochechas e um som de zumbido encheu meus ouvidos. O tempo pareceu desacelerar, cada segundo se esticando dolorosamente enquanto as risadas continuavam. Naquele momento, algo se cristalizou dentro de mim. Isso não foi uma humilhação única. Isso era simplesmente a versão pública de como minha família sempre me viu. Cada conquista diminuída, cada elogio disfarçado, cada comparação com André de repente apareceu com clareza perfeita como partes de um padrão consistente. Eu tinha sido a decepção da família desde o momento em que escolhi meu próprio caminho. E nada que eu conquistasse jamais mudaria essa percepção. Eu tinha duas escolhas. Eu poderia fugir da sala em lágrimas, confirmando a crença deles em minha instabilidade e imaturidade. Ou poderia responder com a dignidade que eles claramente não achavam que eu possuía. Com calma deliberada, eu me levantei. As risadas começaram a diminuir à medida que as pessoas notavam meu movimento. Caminhei lentamente em direção à frente da sala, sentindo o peso de cada olhar. O holofote me seguiu, destacando minha jornada da sombra para o centro do palco. Quando cheguei à mesa principal, peguei uma taça de champanhe intocada. Olhei diretamente para André, que ainda estava no microfone. Sua expressão havia mudado de diversão presunçosa para uma leve confusão. Ele não esperava uma reação além da aceitação envergonhada ou de uma saída apressada. Ergui minha taça em direção a ele, espelhando seu gesto anterior. Minha mão estava perfeitamente firme. Eu sorri, não um sorriso magoado ou raivoso, mas o sorriso calmo de alguém tomando uma decisão que mudaria sua vida com certeza absoluta. Um brinde, eu disse, minha voz soando claramente na sala agora silenciosa. Esta é a última vez que qualquer um de vocês vai me ver. Tomei um gole de champanhe, coloquei a taça suavemente na mesa e me virei para sair. O clique dos meus saltos no chão de madeira ecoou no silêncio completo que havia se instalado no salão de festas. Ninguém me chamou, ninguém tentou me impedir. Talvez eles pensassem que era um gesto dramático, em vez de uma despedida genuína. Enquanto pegava meu casaco na chapelaria, ouvi o zumbido da conversa recomeçar atrás de mim. A voz amplificada de André, fazendo alguma piada para dissipar o constrangimento. No momento em que pisei no ar fresco da noite, os aplausos haviam recomeçado, a celebração continuando sem interrupção. No táxi para casa, não chorei. Senti uma calma estranha, como alguém assistindo a um filme da vida de outra pessoa. As luzes da cidade passavam borradas pela janela enquanto eu fazia listas mentais do que precisava ser feito. Isso não foi uma reação impulsiva, mas o reconhecimento final de uma verdade que eu vinha evitando por anos. Minha família nunca me veria como eu realmente era, e continuar buscando a aprovação deles só me destruiria pedaço por pedaço. O motorista perguntou se eu estava bem, e percebi que estava sentada em silêncio do lado de fora do meu prédio há vários minutos depois que chegamos. Sim, respondi, surpreendendo a mim mesma com o quão certa me sentia. Pela primeira vez em anos, acho que estou mesmo. No momento em que entrei no meu apartamento, coloquei meu celular no modo avião. Eu sabia que as mensagens e ligações começariam assim que o evento terminasse e minha ausência fosse registrada como mais do que uma saída dramática. Eu precisava de tempo para pensar com clareza, sem as vozes deles na minha cabeça. Meu gato, Jasper, me cumprimentou com sua indiferença habitual, que gradualmente mudou para curiosidade quando comecei a tirar malas do meu armário em vez de vestir meu pijama. Eu me movia com propósito, embalando apenas o que eu absolutamente precisava: roupas para uma semana. Meu laptop, produtos de higiene pessoal essenciais, meus discos rígidos externos contendo todos os meus arquivos de trabalho e uma pequena caixa de itens pessoais insubstituíveis. Todo o resto poderia ser substituído ou recuperado mais tarde. Jasper observava da cama, o rabo se contorcendo enquanto eu me movia pelo apartamento com uma energia incomum para a meia-noite.
Quando minha mala e a bolsa do laptop estavam prontas, peguei Jasper e o abracei, respirando seu cheiro familiar. Eu o havia resgatado de um abrigo 3 anos antes. Um vira-lata de um olho só, magro, que ninguém queria. Nós nos entendíamos. Preciso fazer algumas ligações, amigão, sussurrei, coçando atrás de suas orelhas. Do tipo que você faz quando ninguém está ouvindo. Reservei um quarto de hotel que aceita animais de estimação no centro por 2 semanas, pagando o preço mais alto sem hesitação. Enviei um e-mail para meus 2 clientes atuais, explicando que tive uma emergência familiar e estaria trabalhando remotamente por um tempo, mas garantindo que todos os prazos seriam cumpridos. Configurei o encaminhamento de correspondência para uma caixa postal que eu estabeleceria no dia seguinte. Às 2 da manhã, finalmente liguei meu celular de volta. Como esperado, havia várias chamadas perdidas e mensagens de texto. A maioria era da minha mãe, variando de confusa, onde você foi, a irritada, você está sendo muito dramática e preocupada, você está dirigindo? Por favor, responda. Meu pai havia ligado uma vez, mas não deixou mensagem. André não entrou em contato. Enviei uma mensagem simples para minha mãe. Estou segura. Preciso de espaço. Por favor, respeite isso. Então desliguei meu celular novamente. Programei meu alarme para as 7 e tentei dormir. Quando o sono não vinha, fiquei olhando para o teto e redesenhei mentalmente minha vida do zero. Às 7, coloquei Jasper em sua caixa de transporte, coloquei minhas malas em um Uber e deixei a chave do meu apartamento com minha vizinha, Lisa, pedindo a ela para regar minhas plantas até eu descobrir os próximos passos. Ela não fez perguntas, apenas me abraçou e disse para ligar se eu precisasse de algo. Algumas pessoas entendem limites instintivamente. O quarto do hotel era pequeno, mas limpo, com uma pequena cozinha e Wi-Fi decente. Montei meu laptop na escrivaninha, criei uma área improvisada para a caixa de areia, no banheiro, e desempacotei apenas o suficiente para funcionar. Em seguida, fiz uma lista de tarefas práticas. Encontrar um novo apartamento, de preferência em um bairro diferente ou até em uma cidade diferente. Notificar meu senhorio que eu não renovaria meu contrato. Atualizar minhas informações de contato profissional. Estabelecer novas relações bancárias, separadas das instituições que minha família usava. Às 9h, meu celular tinha 67 notificações. Ignorei todas elas e, em vez disso, liguei para uma corretora de imóveis, explicando que precisava de um aluguel de curto prazo com opção de compra, orçamento flexível, disponível imediatamente. A urgência em minha voz deve ter se comunicado, porque ela prometeu enviar anúncios no mesmo dia. Trabalhei durante a manhã, focando em um projeto de branding com prazo para uma semana seguinte. O ritmo familiar do design me acalmou. O fluxo criativo afastou os pensamentos da noite anterior. Por volta do meio-dia, finalmente verifiquei minhas mensagens. Minha mãe havia progredido da preocupação para a raiva. Seu comportamento foi completamente inadequado. André ficou envergonhado na frente de seus colegas. Esperamos um pedido de desculpas. Meu pai foi mais direto. Essa busca infantil por atenção precisa parar. Ligue para sua mãe. Havia também 3 mensagens de números que eu não reconheci. A primeira era de Haroldo Peterson. Os comentários do seu irmão foram fora de propósito. Se você estiver interessado em trabalho de design para o rebranding de nosso escritório, por favor, me ligue. A segunda era da colega de André, Stephanie. Essa foi a saída mais digna que eu já testemunhei. André estava errado sobre você. Me avise se precisar de uma boa advogada. A terceira era da minha prima Taylor, minha única parente que havia escolhido um caminho não tradicional. O que quer que você esteja fazendo, eu te apoio. Já passei por isso. Me ligue se precisar de uma voz amiga. Esses aliados inesperados trouxeram as primeiras lágrimas desde o incidente. Eu não tinha percebido o quão completamente eu havia internalizado a narrativa da minha família sobre meu isolamento e fracasso. Havia pessoas que me viam de forma diferente, que reconheciam algo em mim digno de apoio. Salvei seus números, mas ainda não estava pronta para responder. Passei aquela primeira semana em um ritmo produtivo. Durante o dia, trabalhava em projetos de clientes com nova intensidade. As noites eram dedicadas a pesquisar locais onde eu poderia recomeçar minha vida. Considerei Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, qualquer lugar com uma economia criativa forte e sem conexões familiares.
Entrevistei 3 assistentes em potencial que poderiam trabalhar remotamente, acabando por contratar o Zeca, um recém-formado em design com excelentes habilidades organizacionais e sem vínculos com o mundo social interconectado de São Paulo. As mensagens da minha mãe ficavam cada vez mais frenéticas com o passar dos dias sem resposta. No 5º dia, ela estava ameaçando registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento, embora eu tivesse dito claramente que estava segura e precisava de espaço. Finalmente respondi com um e-mail formal copiando meu pai. Eu não estou desaparecida. Estou tomando o espaço necessário de uma dinâmica familiar que se tornou prejudicial ao meu bem-estar. Estou segura, empregada e com moradia. Por favor, não contatem as autoridades com falsas preocupações, pois isso desperdiçaria seus recursos e prejudicaria ainda mais nosso relacionamento. Entrarei em contato quando estiver pronta para me comunicar. A resposta veio em minutos. Um longo e-mail do meu pai, detalhando todas as maneiras como eles me apoiaram, os sacrifícios que fizeram e a ingratidão que eu estava demonstrando. Ele mencionou terapia familiar como se fosse uma ameaça, em vez de uma sugestão potencialmente útil. A mensagem não continha uma única palavra de desculpas pelo comportamento de André ou reconhecimento de por que eu poderia ter ficado magoada. Encaminhei o e-mail para uma nova terapeuta com quem havia agendado uma consulta, adicionando contexto para a nossa primeira sessão amanhã. 10 dias após a festa, encontrei meu novo lar, um apartamento loft no bairro artístico de Curitiba. A corretora de imóveis enviou um tour virtual destacando a Luz do Norte, perfeita para um estúdio, a comunidade de profissionais criativos do prédio e o custo de vida razoável em comparação com São Paulo. Assinei um contrato de aluguel de 6 meses com opção de compra e contratei uma empresa de mudanças para a semana seguinte. Escrevi uma carta cordial e profissional ao meu senhorio, anexei um cheque para a taxa de rescisão do contrato e providenciei um serviço de limpeza. Atualizei meu endereço comercial em todos os documentos oficiais e no meu site. Abri novas contas em um banco nacional sem presença em São Paulo. Encontrei um veterinário em Curitiba para o Jasper. Metodicamente, desvendei minha vida de suas raízes paulistanas. Cada passo prático parecia remover um peso que eu não sabia que estava carregando. Na noite antes de deixar São Paulo, dirigi até meu apartamento para pegar alguns itens restantes. Eu meio que esperava encontrar meus pais esperando, prontos para um confronto dramático. Em vez disso, o prédio estava silencioso. Meu apartamento, limpo e vazio, parecia menor do que eu lembrava. Deixei minhas chaves no balcão junto com um bilhete para o senhorio, agradecendo-lhe por 5 bons anos. Enquanto carregava a última caixa para o meu carro, percebi que não havia chorado desde aquele primeiro dia no hotel. A dor havia se transformado em ação proposital. Cada decisão, um passo em direção a uma vida autodeterminada. A viagem para Curitiba na manhã seguinte pareceu simbólica, o nascer do sol às minhas costas enquanto eu seguia para o sul em direção a uma cidade onde ninguém me conhecia. Como a irmã fracassada de André ou a filha decepcionante dos Harrison, eu era simplesmente Joana, designer gráfica, nova inquilina, dona de gato, pessoa em progresso. Eu não tinha ilusões de que a distância geográfica por si só curaria as feridas infligidas ao longo de décadas. Mas, enquanto a silhueta de São Paulo desaparecia no meu retrovisor, permiti-me imaginar uma vida definida por meus próprios valores, em vez das expectativas da minha família. Essa possibilidade por si só fez o caminho à frente parecer mais brilhante do que o que ficou para trás. Curitiba me acolheu sem alarde nem resistência, apenas com a aceitação neutra de uma cidade acostumada à reinvenção. Meu apartamento loft ocupava o 3º andar de uma fábrica têxtil convertida, todo em tijolo aparente e janelas enormes. O prédio abrigava uma comunidade de profissionais criativos, um fotógrafo, vários escritores, um marceneiro e uma pequena agência de publicidade no térreo. Eles acenavam com a cabeça nos corredores, mas faziam poucas perguntas, respeitando o entendimento tácito de que cada um tinha sua própria história, suas próprias razões para estar ali. Estabeleci meu novo estúdio metodicamente. A metade sul do loft tornou-se meu espaço de trabalho, com mesas de desenho, configuração de computador e área de reuniões para o cliente presencial ocasional. A parte norte eu designei como espaço de vida,
embora os limites muitas vezes se confundissem. Jasper reivindicou um lugar ensolarado na janela, aparentemente imperturbável com a mudança de cenário. No primeiro mês, mantive silêncio total com minha família, apesar das tentativas crescentes de contato. Minha mãe progrediu de mensagens de texto preocupadas para mensagens de voz emocionadas e para um e-mail notavelmente passivo-agressivo, sugerindo que eu estava tendo um colapso nervoso porque não conseguia lidar com o sucesso de André. Meu pai adotou uma abordagem mais direta, usando suas conexões hospitalares para obter meu novo endereço e enviando uma carta registrada lembrando-me de todas as maneiras como eu os decepcionei ao longo dos anos, culminando em minha partida ingrata. A carta concluía com a declaração de que, quando eu estivesse pronta para pedir desculpas e me comportar como uma adulta, eles me receberiam de volta na família. Eu li rapidamente ambas as comunicações e as encaminhei para a doutora Melissa Jenkins, a terapeuta que comecei a ver semanalmente. Em nossas sessões, ela me ajudou a reconhecer padrões que eu havia normalizado. As constantes comparações, o descarte de minhas conquistas, o sutil enfraquecimento de minha confiança. Trabalhamos para separar minha autoestima da aprovação deles, um processo que parecia desembaraçar uma vida inteira de fios torcidos. Quando as tentativas de contato da minha família não foram respondidas, eles recrutaram membros da família estendida para entrar em contato. Tias, tios e primos com quem eu não falava há anos, de repente mandavam mensagens casuais de "Como você está?". Isso inevitavelmente levava a perguntas como: "Você não acha que está sendo dura com seus pais?". Respondi educadamente, mas com firmeza, que estava tomando o espaço necessário para o meu bem-estar e que agradeceria se respeitassem esse limite. Apenas a prima Taylor permaneceu uma aliada genuína, ligando ocasionalmente para saber como eu estava, sem pressão ou julgamento. Quando finalmente contei a ela a história completa da festa de promoção, sua resposta foi refrescantemente direta. Que atitude de babaca! Você merece coisa melhor. Essa família tem um sério problema com qualquer um que saia da linha. Com o passar das semanas e meses, mergulhei na construção do meu negócio nesta nova cidade. Entrei para a Associação de Designers Gráficos de Curitiba, participando de reuniões mensais e gradualmente formando conexões profissionais. Aceitei um convite para palestrar em uma faculdade comunitária sobre empreendedorismo em áreas criativas, compartilhando minha jornada com estudantes que me lembravam de minha versão mais jovem. 6 meses após a mudança, recebi um e-mail inesperado de Haroldo Peterson, o sócio fundador do escritório de advocacia de André. Ele se lembrava de nossa breve conversa na festa de promoção e ficou impressionado tanto com meu portfólio quanto com minha saída digna naquela noite. Seu escritório estava passando por um rebranding completo e ele queria saber se eu consideraria enviar uma proposta. A ironia era impossível de ignorar. Minha primeira grande oportunidade na minha nova vida, vindo do mesmo evento que havia encerrado a minha antiga. Aceitei o convite, montando-lhe a apresentação mais profissional da minha carreira. Quando voltei a São Paulo para a reunião de apresentação, fiquei em um hotel, não disse a ninguém da minha família que estava na cidade e me concentrei inteiramente no negócio em questão. Para minha surpresa e alegria, o escritório selecionou minha proposta em detrimento das de várias agências maiores, citando a atenção pessoal e a perspectiva inovadora que ofereci. O projeto levou 3 meses para ser concluído e resultou em indicações para outros 2 escritórios de advocacia de São Paulo. Contratei o Zeca em tempo integral para lidar com o aumento da carga de trabalho e trouxe uma designer júnior chamada Mia, uma recém-formada em artes com talento excepcional, mas sem contatos. Reconheci nela a mesma fome de se provar que me impulsionou por anos. Por volta dessa época, recebi minha primeira comunicação de André desde a noite de sua promoção. Seu e-mail foi breve e sem remorso. Ouvi dizer que você está trabalhando com a Souza, Martins em Advogados, agora, usando minhas conexões para construir seu negócio. De nada. Vamos deixar esse drama familiar para trás. O aniversário da mamãe e do papai está chegando. Li 2 vezes antes de elaborar uma resposta. André, meu relacionamento comercial com a Souza, Martins em Advogados é baseado em minhas capacidades profissionais, que Haroldo Peterson reconheceu independentemente. Eu não usei seu nome para garantir o contrato, nem o faria.
Em relação à nossa situação familiar, o que você percebe como drama, eu vivencio como limites necessários. Seus comentários na sua festa de promoção foram apenas o exemplo final de um padrão de descarte e desrespeito que durou a vida toda. Até que haja um reconhecimento genuíno e um pedido de desculpas por esse padrão, não tenho mais nada a discutir. Desejo a você sucesso contínuo em sua carreira. Joana. Não recebi resposta, nem esperava uma, mas compor o e-mail sem raiva, sem necessidade desesperada de sua aprovação, pareceu uma evidência concreta da minha crescente independência emocional. Quando meu primeiro ano em Curitiba chegou ao fim, meu negócio havia se expandido além das minhas expectativas iniciais. O projeto da Souza, Martins & Advogados, me rendeu uma matéria em uma revista do setor de design, destacando minha abordagem para o rebranding de instituições tradicionais. A exposição trouxe consultas de empresas de todo o Sudeste, permitindo-me ser seletiva sobre quais projetos eu aceitava. Com a segurança financeira, veio a confiança para explorar novas direções criativas. Desenvolvi uma série de workshops para artistas autodidatas, navegando pelo lado comercial das carreiras criativas. Com base em minha própria experiência, abordei os desafios práticos e os obstáculos emocionais que não eram cobertos na educação tradicional. O primeiro workshop esgotou em poucos dias, confirmando que meu caminho não convencional tinha valor para outros que enfrentavam jornadas semelhantes. Através dos workshops, conheci o Jordan, um desenvolvedor web especializado em criar plataformas para artistas. Nossa colaboração profissional evoluiu para amizade e, eventualmente, para um relacionamento romântico construído com base no respeito mútuo e em valores criativos compartilhados. Ao contrário de parceiros anteriores que ou sentiam pena da minha situação familiar ou incentivavam a reconciliação a qualquer custo, Jordan entendia a importância dos limites e do autorrespeito. Quando contei a ele a história completa da festa de promoção, sua resposta foi exatamente o que eu precisava. Isso deve ter doído terrivelmente. E sua resposta foi incrivelmente corajosa. Com este crescente sistema de apoio de amigos, colegas e meu relacionamento com Jordan, comecei a reconhecer que a família podia ser escolhida, em vez de meramente herdada. Essas eram pessoas que me valorizavam por exatamente quem eu era, não por quem eles gostariam que eu me tornasse. Por volta dos 18 meses após deixar São Paulo, recebi a notificação de que havia sido indicada para o Prêmio Empreendedor Emergente da Associação Brasileira de Design Gráfico. A ironia era grande. Meu suposto não futuro havia se transformado em reconhecimento nacional de minha perspicácia nos negócios e liderança criativa. A cerimônia de premiação seria realizada no Rio de Janeiro, e eu deveria fazer um breve discurso de aceitação se ganhasse. Não contei à minha família sobre a nomeação. A validação deles não era mais necessária para que eu reconhecesse minhas próprias conquistas. Em vez disso, convidei Jordan, Mia, Zeca e a prima Taylor para comparecerem como meus convidados. Na noite da cerimônia, usando um vestido de grife que eu havia comprado com facilidade, sentei-me a uma mesa cercada por pessoas que genuinamente celebravam meu sucesso. Quando chamaram meu nome como vencedora, os aplausos pareceram autênticos em vez de obrigatórios. De pé no pódio, olhando para uma sala cheia de colegas da indústria que valorizavam meu trabalho por seus próprios méritos, senti um sentimento de pertencimento que nunca havia experimentado em reuniões de família. Meu discurso reconheceu o caminho não tradicional que me levara até ali e agradeceu àqueles que apoiaram minha visão em vez de tentar remodelá-la. Não mencionei minha família diretamente, mas incluí uma frase que Taylor mais tarde me disse que a fez chorar. Às vezes, o passo mais importante para encontrar seu verdadeiro caminho é ter a coragem de se afastar daqueles que não conseguem ver seu valor. Na manhã seguinte, meu celular continha mensagens de felicitações de colegas e amigos, mas também uma mensagem inesperada da minha mãe. Vi sobre o seu prêmio online. Seu pai e eu estamos confusos sobre por que não fomos convidados ou mencionados. Quando essa punição vai acabar? Sua mensagem cristalizou o quão pouco havia mudado na perspectiva deles, o quão completamente eles haviam perdido o ponto da minha partida. Não era punição, era proteção. Mostrei a mensagem para Jordan, que simplesmente disse: "Ainda fazendo tudo ser sobre eles, hein?" Não respondi imediatamente.
Em vez disso, passei o dia explorando o Rio de Janeiro com minha família escolhida, celebrando não apenas o prêmio, mas a vida que eu havia construído do zero. Naquela noite, navegando por uma loja de materiais de arte, percebi que estava genuinamente feliz. Não a performance de felicidade que eu mantinha por anos de reuniões familiares, mas uma alegria autêntica construída sobre autodeterminação e conexão genuína. 2 anos depois de sair da festa de promoção de André, eu havia me transformado da decepção da família em uma empresária premiada com uma prática criativa próspera, relacionamentos significativos e um autorrespeito duramente conquistado. A jornada não tinha sido fácil ou linear, mas cada passo me levara mais longe da narrativa limitante que minha família havia construído e mais perto da verdade de quem eu poderia me tornar quando livre de suas expectativas. O que eu não poderia ter previsto era que a próxima fase desta jornada envolveria confrontar o passado diretamente, em vez de simplesmente construir em torno de sua ausência. A oportunidade de fazer isso chegou inesperadamente, testando se minha força recém-descoberta poderia suportar o contato direto com as pessoas que passaram a vida inteira me minando. A Conferência da Indústria em Salvador marcou o 3º aniversário da minha partida de São Paulo. Fui convidada para falar em um painel sobre empreendedorismo em áreas criativas, compartilhando o palco com designers que eu antes admirava de longe. Meu negócio havia crescido para uma equipe de 6, com escritórios em Curitiba e no Rio de Janeiro. Os dias de questionar meu caminho já haviam desaparecido há muito tempo, substituídos pela confiança tranquila que vem de construir algo duradouro. Durante o almoço de networking, após nosso painel, eu estava em uma conversa profunda com um cliente em potencial quando senti um toque no meu ombro. Virando-me, dei de cara com André pela primeira vez desde aquela noite no hotel. Ele parecia essencialmente o mesmo. Terno perfeitamente cortado, postura confiante, sorriso ensaiado. No entanto, algo em seus olhos havia mudado. Uma pitada de incerteza que nunca esteve lá antes. Joana, disse ele, sua voz cuidadosamente neutra. Pensei que era você na lista de palestrantes. Você parece diferente. Eu assenti, mantendo minha compostura profissional. André, que inesperado. Você está participando da conferência? Ele balançou a cabeça. Estou representando um cliente que está patrocinando o evento. Vi seu nome no programa. Um silêncio constrangedor caiu entre nós. 3 anos de palavras não ditas, criando uma barreira quase tangível. Finalmente, André limpou a garganta. Você tem tempo para um café? Ele perguntou, gesticulando em direção ao lobby do hotel. Pensei em recusar, usando minha agenda lotada como desculpa, mas a curiosidade prevaleceu. Pedi licença ao cliente em potencial, prometendo retornar o contato mais tarde, e acompanhei André até o café do lobby. Sentamo-nos em uma pequena mesa perto da janela, ambos rígidos e formais. André pediu um expresso enquanto eu escolhi um chá de ervas. Quando o garçom saiu, ele me estudou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Você está indo bem, observou ele. Vejo seu trabalho em todos os lugares agora. A campanha da Avenida Paulista foi particularmente impressionante. Fiquei surpresa por ele ter notado, muito menos lembrado do meu trabalho. Obrigada, respondi. Como estão as coisas na Souza, Martins & Advogados? Corridas, disse ele. Estou a caminho de me tornar sócio-diretor no próximo ano. Parabéns, eu disse, e era sincero. Sua ambição sempre fora clara e suas conquistas eram genuínas, independentemente do que eu pensasse de seu comportamento pessoal. Outro silêncio desceu, mais pesado desta vez. André mexia em sua xícara de café expresso, hesitantemente, o que era incomum para ele. Olha, ele finalmente disse. Sobre o que aconteceu na minha festa de promoção. Eu esperei, curioso para saber se ele realmente reconheceria o dano que causou ou simplesmente o minimizaria como drama familiar. Eu passei dos limites, ele admitiu, surpreendendo-me. A piada não foi engraçada e não era precisa, eu sabia disso mesmo na época. Não foi uma piada, André, respondi calmamente. Foi humilhação pública e não foi um caso isolado. Foi o ápice de uma vida inteira sendo diminuída e descartada pela minha própria família. Ele se encolheu ligeiramente, mas não negou. Eu sei. Tive tempo para pensar sobre isso, especialmente depois que Haroldo Peterson me chamou de lado na semana seguinte e me perguntou que tipo de homem zomba publicamente da própria irmã por risadas.
Isso deve ter sido desconfortável, observei, sentindo uma onda de gratidão pelo advogado mais velho que viu meu valor quando meu próprio irmão não conseguiu. Foi, André reconheceu, especialmente porque ele continuou dizendo que você estava fazendo o branding para o escritório e que seu trabalho era excepcional. Ele sugeriu que eu o havia julgado muito mal. Bebi meu chá, deixando o momento se estender. André nunca fora bom em pedir desculpas. Reconhecimento era provavelmente o melhor que eu poderia esperar. Não espero que você me perdoe. Ele continuou, surpreendendo-me novamente. Mas quero que você saiba que me arrependi. Não apenas porque me fez parecer mal, mas porque foi errado. Você construiu algo impressionante. Completamente nos seus próprios termos. Isso exige coragem. Não tenho certeza se eu teria. A admissão lhe custou. Eu podia ver isso na rigidez de sua mandíbula. O filho de ouro, reconhecendo a força de sua irmã, desafiou a narrativa que ele havia construído sobre si mesmo como a história de sucesso da família. Obrigada por dizer isso, respondi. Isso importa, mesmo agora. Mamãe e papai perguntam por você, disse ele, mudando de assunto. Eles viram seu sucesso. Papai até recortou aquele artigo sobre você na revista Negócios em Cia. Levantei uma sobrancelha. Eles reconheceram que estavam errados? André hesitou. Eles ainda estão processando essa parte, mas sentem sua falta. Estão envelhecendo. Talvez haja espaço para um relacionamento que não exija que você seja quem eles queriam que você fosse. Considerei suas palavras com cuidado. Isso é possível? Depois de uma vida inteira de expectativas, eles podem realmente aceitar quem eu realmente sou? Não sei, ele admitiu, mas eles estão falando em tentar. Isso é alguma coisa. Terminamos nossas bebidas em um silêncio mais confortável. Enquanto nos preparávamos para sair, André me entregou seu cartão de visita com seu número pessoal escrito no verso. Sem pressão, disse ele, mas se você algum dia quiser conversar, ou mesmo apenas trocar mensagens ocasionais, eu gostaria disso. Os jantares em família são bem chatos, só com nós três. Eu sorri levemente, lembrando de um tempo em que aqueles jantares eram uma tortura para mim e agora ele os achava monótonos. Peguei o cartão e lhe dei o meu em troca. Vou pensar sobre isso, prometi, e nos separamos, não como os irmãos próximos que já fomos, mas também não como estranhos. Algo novo havia se formado naquele café. A possibilidade de um relacionamento baseado no respeito mútuo em vez de hierarquia. Um mês depois, recebi um e-mail da minha mãe. Ao contrário de suas comunicações anteriores, esta não exigia nem acusava. Em vez disso, era surpreendentemente reflexiva. Querida Joana, André mencionou que a viu na conferência de Salvador. Ele disse que você parecia bem e que seu negócio está prosperando. Tenho acompanhado seu sucesso de longe através de publicações do setor. Seu pai e eu temos refletido bastante, em parte motivados pela nossa idade e em parte pela sua ausência contínua de nossas vidas. Embora possamos não entender completamente as escolhas que você fez, podemos ver que elas a levaram a um lugar de sucesso, esperamos, de felicidade. Gostaríamos de ter a oportunidade de vê-la novamente, nos seus termos. Talvez um local neutro para almoçar ou tomar um café na próxima vez que você estiver em São Paulo, com amor, mãe. Li o e-mail várias vezes, notando tanto seu tom conciliador quanto sua cuidadosa evasão de um pedido de desculpas direto. Encaminhei-o para a doutora Jenkins, que me ajudou a navegar pelos últimos 3 anos de separação familiar. O que você acha? Perguntei durante nossa próxima sessão. O que você quer? Ela rebateu de sua maneira tipicamente direta. Considerei a pergunta seriamente. Não uma reconciliação fantasiosa, onde eles de repente se transformam nos pais apoiadores que eu sempre quis. Nem a continuação de um afastamento completo. Talvez algo no meio, um relacionamento limitado com limites claros. Eu quero ser vista por quem eu sou, finalmente respondi. Não como uma decepção ou um projeto, ou mesmo como uma história de sucesso que eles agora podem reivindicar, apenas como eu mesma, com todas as minhas complexidades e escolhas. Então, talvez seja isso que você deva dizer a eles, ela sugeriu. Veja se eles são capazes de encontrá-la nesse ponto. Compus uma resposta cuidadosa para minha mãe, concordando em nos encontrarmos na próxima vez que estivesse em São Paulo a negócios. Especifiquei um café perto do meu hotel, em vez de nossos antigos refúgios familiares.
um território neutro onde poderíamos começar esta tentativa de reconexão. 2 semanas depois, eu estava sentada esperando em uma mesa perto da janela, observando a chegada deles. Meus pais entraram pontualmente, meu pai examinando a sala metodicamente, enquanto minha mãe me avistou imediatamente. Eles pareciam mais velhos do que eu lembrava, mais frágeis de alguma forma, embora ainda se portassem com a dignidade de pessoas acostumadas ao respeito profissional. Os cumprimentos iniciais foram estranhos. O contato físico limitou-se a abraços breves e formais. Pedimos café e doces, conversando sobre o tempo e meu voo. Finalmente, meu pai limpou a garganta. Sentimos sua falta, Joana, disse ele formalmente, como se estivesse fazendo um discurso preparado. Sua mãe e eu discutimos longamente os eventos que levaram à sua partida. Notei que ele não mencionou especificamente o comportamento de André ou o deles próprios. Fico feliz que você tenha tido sucesso. Ele continuou. O prêmio de design foi bastante prestigioso, pelo que entendi. Obrigada, respondi, mantendo a voz firme. Meu trabalho tem sido gratificante, mas não concordei em me encontrar para discutir minhas conquistas profissionais. Eu queria abordar a dinâmica do relacionamento que tornou necessário eu ir embora. Minha mãe se encolheu ligeiramente. Precisamos mesmo remoer velhas queixas? Ela perguntou. Não podemos simplesmente seguir em frente? Eu balancei a cabeça. Seguir em frente requer entender como chegamos aqui. Por anos, fui tratada como menos valiosa porque escolhi um caminho diferente. Os comentários de André na festa de promoção não foram um incidente isolado. Eles foram o ápice de uma cultura familiar que consistentemente me minou e me descartou. Meu pai começou a objetar, mas minha mãe colocou a mão em seu braço. Pode haver alguma verdade nisso, ela reconheceu baixinho. Nós tínhamos certas expectativas, certas definições de sucesso. Suas escolhas não se encaixavam nessas definições, e nós lutamos para ver além da nossa própria perspectiva. Não foi bem um pedido de desculpas, mas foi mais autoconsciência do que eu já tinha ouvido dela antes. Agradeço esse reconhecimento, eu disse. O que eu preciso daqui para frente é respeito por minhas escolhas, meu negócio e meus limites. Construir uma vida da qual me orgulho. Se vocês querem fazer parte dessa vida, precisa ser em termos de respeito mútuo. Meu pai assentiu lentamente. Podemos tentar, disse ele. Não somos perfeitos, mas podemos tentar. Passamos o resto da reunião estabelecendo parâmetros para este novo relacionamento. Ligações mensais, visitas ocasionais, sem conselhos não solicitados sobre minha carreira ou vida pessoal. Deixei claro que qualquer retrocesso aos velhos padrões resultaria em meu afastamento novamente. Eles concordaram, embora eu pudesse ver o esforço que meu pai fez para aceitar esses termos. Enquanto nos preparávamos para sair, minha mãe hesitou e perguntou: Você estará no Natal este ano? Gostaríamos muito de tê-la lá. Pensei nos últimos 3 natais passados com amigos e a família de Jordan, reuniões relaxadas, livres de performance ou julgamento. Vou considerar, respondi honestamente, mas se eu for, Jordan viria comigo. Seu namorado? Meu pai perguntou. André o mencionou. Meu parceiro, corrigi. Ele é uma parte importante da minha vida. Eles trocaram olhares, mas assentiram em concordância. Nosso relacionamento permaneceu um trabalho em andamento nos meses seguintes. Algumas conversas fluíam naturalmente, enquanto outras desencadeavam velhos padrões que exigiam correção gentil, mas firme. Meu pai lutou mais do que minha mãe para me aceitar como igual, em vez de uma filha a ser guiada. Minha mãe fez esforços genuínos para perguntar sobre meu trabalho com interesse real, em vez de tolerância educada. André e eu estabelecemos nossa própria reconexão cautelosa, principalmente através de mensagens ocasionais sobre tópicos neutros. Ele enviava artigos relacionados à minha indústria. Eu o parabenizava por marcos profissionais. Não éramos os irmãos próximos de nossa primeira infância, mas também não éramos adversários. 6 meses após nosso encontro no café, aceitei um convite para o jantar de Natal, levando Jordan comigo. A noite teve momentos tensos, mas também risadas genuínas. Quando meu pai começou a me dar uma palestra sobre planejamento tributário para o meu negócio, eu o lembrei calmamente do nosso acordo de limites. Para seu crédito, ele parou no meio da frase e pediu desculpas. Naquela noite, em nosso quarto de hotel, Jordan perguntou se eu me arrependia de ter me reconectado com minha família.
Não, eu disse após uma consideração cuidadosa, mas também não me arrependo de ter partido. Eu precisava encontrar meu próprio valor antes de poder interagir com eles de uma forma saudável. A distância me deu uma perspectiva que eu não poderia ter ganhado de outra forma. Na primavera seguinte, fui convidada para fazer o discurso de formatura na Faculdade de Artes de Curitiba, de pé no pódio, de frente para centenas de jovens criativos se preparando para forjar seus próprios caminhos. Compartilhei as lições da minha jornada sem nomear minha família diretamente. Seu valor não é determinado por diplomas, títulos ou expectativas de outros. É construído através da coragem de perseguir sua própria visão, da resiliência para suportar a rejeição e da sabedoria para reconhecer quando se afastar é necessário para o crescimento. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo é criar distância daqueles que não conseguem ver o seu valor. E às vezes, se você tiver sorte, essa distância cria espaço para um novo entendimento de ambos os lados. A lição mais importante que aprendi é que você não precisa de permissão para definir seu próprio sucesso. O caminho que os outros não conseguem entender pode ser exatamente aquele que você está destinado a seguir. Confie nessa jornada, mesmo quando for solitária. Construa conexões com aqueles que celebram em vez de meramente tolerar suas escolhas. E lembre-se que a família pode ser encontrada assim como nascida, criada através do respeito mútuo e da aceitação genuína. Enquanto os formandos aplaudiam, avistei meus pais e André sentados silenciosamente na última fileira. Eles tinham vindo de São Paulo sem me avisar, um gesto que teria parecido invasivo um ano antes, mas que agora parecia uma tentativa genuína de entender meu mundo. Após a cerimônia, eles se aproximaram um tanto hesitantes, cientes de que estavam entrando no meu território em vez do deles. Isso foi muito poderoso, disse meu pai com respeito genuíno em sua voz. Você se tornou uma grande oradora. Eu sempre soube que você era articulada, acrescentou minha mãe. Mas ver você inspirar todos esses jovens... Ela parou, a emoção a deixando atipicamente sem palavras. Obrigada por virem, eu disse, incluindo os três no meu sorriso. Gostariam de se juntar a nós para o almoço? Minha equipe reservou uma mesa para comemorar. Eles aceitaram e, pela primeira vez, entraram no meu mundo profissional como convidados, em vez de juízes. Enquanto eu os apresentava aos meus colegas e amigos, observei-os lutar e, na maior parte do tempo, conseguir me ver através dos olhos dos outros. Não como a decepção da família, mas como uma mentora respeitada, uma empresária de sucesso e uma amiga valiosa. A jornada não estava completa, a cura não era absoluta. Ainda haveria momentos de falha de comunicação e velhos hábitos ressurgindo. Mas, ali, cercada pela minha família escolhida e minha família de nascimento, reconheci que a verdadeira independência me dera a força para tentar a reconciliação sem me perder no processo. O caminho a seguir não era sobre esquecer o passado, mas sobre garantir que ele não mais controlasse meu futuro. A noite dolorosa, na festa de promoção de André, acabou me forçando a reivindicar minha própria narrativa, a construir uma vida baseada no sucesso autodefinido, em vez de validação externa. Essa liberdade valeu cada passo difícil da jornada. Você já teve que se afastar de algo familiar para encontrar seu verdadeiro valor? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários. Às vezes, compartilhar nossas jornadas ajuda outros a encontrar coragem para as suas. Se isso ressoou com você, por favor, se inscreva e clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que seu caminho importa, mesmo que os outros não o entendam. Obrigada por fazer parte da minha jornada hoje. E lembre-se, a validação mais poderosa é aquela que você dá a si mesmo.